hoje em dia, um trabalho para a vida não existe. Não. Portanto, já estava tudo planeado. Claro que não saiu nada disso, não é? E eu acho que eles sempre acreditaram muito em mim. Eu cresci num bairro social. Eles foram os pilares daquilo que eu também sou hoje. E queria ser mãe. Mais importante é decidir o que é que queres fazer na vida, mas que te faça feliz. O bebê, eu pego nele, ando de um lado para o outro, de mamar, e entrego ali a alguém quando faz espetáculo, volto, porque eu sempre fui assim. Dança, o teu podcast sobre a dança, ria-te numa história e emoção, vem conosco nesta paixão. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso vai apenas depender do sítio de onde vocês nos estiverem a ver. Hoje eu estou feliz, aliás, eu sempre que gravamos um episódio do podcast fico muito contente porque isto é um sítio que nos dá a possibilidade de conhecer pessoas novas, que é o caso da nossa convidada de hoje. Eu conhecia pelas redes sociais, conhecia o seu trabalho também de sempre, não é? Porque é alguém que faz um trabalho extraordinário, muito ligada ao ensino, é alguém que merece toda a nossa admiração e eu, com esta, a apresento a Yolanda Rodrigues. Olá. Yolanda, olá, muito obrigada pela tua disponibilidade em vir ao nosso podcast, eu fico muito contente e fico muito entusiasmada em te ouvir, porque eu acho que vamos ter muitas coisas em comum, sabendo o teu percurso. Acho que me vou identificar, assim já, digo isto de caras, me vou identificar muito, muito, muito contigo. E queria começar por te perguntar como é que a dança entrou na tua vida? Bem, antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns pelo programa, porque eu acho que é muito importante haver este tipo de programas sobre dança, não é? Especialmente porque hoje em dia as redes sociais são o grande meio de comunicação, especialmente com a camada mais jovem, e é importante chegarmos até eles. Portanto, bravo e parabéns e fico muito feliz de estar aqui rodeada contigo, a Suli, com duas jovens promissoras no meio da dança também e na divulgação da dança, acima de tudo. Bem, qual era a pergunta? Já me perdi. Adorei. Mas eu tinha que dizer isto. Claro, muito obrigada. Fico-te Eu muito acho grata. que este trabalho é importante, por isso é que eu vim. Boa. Porque há pouca coisa, há muita coisa a divulgar, tudo, e às vezes a dança é um parente que fica para trás e nós próprios na dança somos muito fechados. E quando eu digo na dança, especificamente na dança contemporânea, que é a minha área, não é? Ou na dança clássica, não há tanto este tipo de divulgação que eu acho que é extremamente importante. Há mais no hip-hop, por exemplo. Eles nisso são máquinas. E sabes uma coisa, quando nós, aproveitando aqui este espaço que tu abriste de conversa, quando nós criamos quando surge a ideia do podcast, a verdade é que eu senti que o profissional de dança ficava muitas vezes muito estagnado ali. Eu acho que há tanto mais para dizer, para as pessoas saberem, para as pessoas conhecerem sobre quem está por trás. Portanto, por isso que o slogan do programa é: a dança é uma desculpa. É uma desculpa para conhecer a pessoa, o profissional, que é um ser humano, que também sente, que também, além de todos os projetos que possa ter na área e tudo isso. Mas eu acho que é importante, por exemplo, só na pequena conversa que nós tivemos há bocadinho já foi suficiente para eu conhecer-te um pouquinho mais, ou seja, a tua parte familiar, como é que tu és, toda desinibida, e se calhar noutro âmbito a gente se calhar nem se conhecia. Sim, também, aliás, portanto, se vê em cima de um palco. Portanto, a pessoa vê só aquilo que está ali, que é a imagem. Exato. exatamente, e Exato. ela que Mas tem não aquela conhece imagem de realmente diretora, que é está uma por pessoa que trás. comanda, que é uma pessoa que prepara bailarinos, forma bailarinos, mas quem é ela, afinal? Não é? Quem é a pessoa por trás dessa outra pessoa que toda a gente conhece, não é? E é o que vamos descobrir hoje. Fiquei. Então vá, qual era a primeira pergunta? Então, como é que a dança, vamos aqui fazer uma ordem cronológica, Ok. como é que a dança entra na tua vida? A dança entrou na minha vida desde sempre. Eu não tenho memórias de não dançar. Portanto, isto porque eu comecei aos 3 anos. E comecei aos 3 anos porque tinha os pés chatos. Portanto,
tinha que usar aquelas botas ortopédicas que hoje em dia já não existem, e ainda bem, há outros sistemas, e tinha aberto uma escola de dança ao lado do sítio onde o meu pai trabalhava. E eu tenho uma tia que já esteve aqui também no programa, na altura ela não estava, que é a Wanda Nascimento. Ela tinha vindo a Portugal e disse aos meus pais, porque o pediatra é que aconselhou que eu fizesse dança. Disse aos meus pais, olha, estão com sorte porque abriu uma escola mesmo em Setúbal, com uma escola que vai ser uma escola pioneira no ensino artístico, e foi, não é? Portanto, ponham lá, porque são 2 profissionais fantásticos. Por coincidência, os meus pais andaram à procura e era ao lado do serviço do meu pai, e assim foi. Eu fui para a dança por causa disso, mas na realidade, eu, em pequenina, não havia muitos canais, só haviam 4, só haviam 2, a RTP1 e a 2, e dava muito na RTP2, dança, ópera e os desenhos animados também, mas eu não parava. Minha mãe diz que eu só parava quando havia dança ou ópera. Aliás, eu tinha um tanque, que vocês já nem sabem o que isso é, não é? Um tanque daqueles antigos na varanda da minha casa. Eu ia lá para dentro e punha-me para ficar mais alta e cantava para os vizinhos. Era cantora de ópera, imagina. E lá dentro, e dentro de casa, na sala, fazia bailados, eu lembro-me sempre disso. A minha vida sempre foi a criar coisas dentro da dança e do mundo do espetáculo. Foi assim que eu fui para a dança. E diz-me uma coisa, então esta escola era em Setúbal? Era não em tem Setúbal. nada a ver com a atual escola que tu tens hoje? Não, tem tudo a ver com a atual escola que Então, eu tenho. fala sobre isso. Tudo a ver. A escola não é minha, atenção. A escola é a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, é a primeira escola do ensino vocacional de dança em Portugal, do ensino particular e cooperativo, que faz este ano, dia 19 de outubro, 43 anos, que foi formada por 2 grandes mestres, os meus pais da dança, como eu costumo dizer, a Maria Bessa e o António Rodrigues, que foram 2 pessoas super visionárias na altura, porque eles não eram de Setúbal. O António esteve em Nova Iorque a estudar na escola da Martha Graham, a Graça esteve em Londres, esteve a estudar também no Royal, andaram pelo mundo e vieram para Portugal, quando regressaram a Portugal, porque a Graça na altura dava aulas no conservatório. O António tinha um grupo de dança que era o Grupo de Dança Contemporânea, e na altura, isto é uma história que ele me contou, que felizmente sou uma privilegiada porque privei muito com eles, e na altura, como o António já coreografava e já fazia um trabalho importante dentro da dança contemporânea, alguém lhe ofereceu um budget, um dinheiro para financiar a companhia, abrir mesmo a companhia. Ele disse, não, antes de eu abrir uma companhia vou formar uma escola porque Portugal precisa disso. Antes de haver uma companhia, precisamos de formar bailarinos. E assim foi. Eles foram para Setúbal, para a Academia Luísa Todi, a Academia de Belas Artes, Academia de Música e Belas Artes, Luísa Todi, estava a faltar o nome. E lá, que é uma escola de música também, do ensino artístico especializado, eles começaram a ter aulas de dança. E de repente tinham 300 alunos. E foi aí que eles decidiram, não, vamos mesmo abrir uma escola. E uma dessas alunas eras tu, pequenina. E eu isso depois, é a parte da história exatamente, que eu eles acho abriram a mais incrível. escola em 82, oficialmente. Eu nasci em 78, portanto, a escola já existia quando eu tinha 3 anos, mas ainda não era reconhecida pelo Ministério. Não tinha o ensino exatamente, artístico. Eles já estavam a trabalhar nisso, e eu fui para essa escola, e a Graça, e aquilo eu lembro perfeitamente, a escola era numa vivenda. Imagina, toda adaptada. Quando se quer, onde tiver de ser. É verdade. Era tipo lojas, não é? Tipo, imagina as lojas de resto de chão, não é? Sim, aquelas casas que tinham por baixo loja e por cima era casa. Sim, pronto. Então a escola era isso. E tinham estúdios grandes, acho que tinham um pilar. Eu lembro-me disso, tenho assim. E lembro-me de haver sempre um corpio e estar sempre cheio.
E lembro-me de uma coisa muito gira, que o Carlos Prado, que foi o ex-diretor da Companhia Nacional de Bailado, foi o primeiro aluno a ser formado na nossa escola. E ele é que tinha uma pastinha que nos chamava, porque os alunos mais velhos sempre tiveram um papel importante de ligação com os mais novos. E ele é que nos chamava para irmos para as aulas. Pronto, que mais tarde tive a sorte de ser meu professor e mais tarde tive a sorte de dançar com ele no Ballet Gulbenkian. Sinto muito feliz pelo percurso que tive e pelas pessoas com que me cruzei na dança, sim. Muito bonito, muito Portanto, hoje em dia, isto em relação à escola, eu comecei aí na dança, entretanto, segui e fiz a formação, ainda tive ali um interregno, porque tive um problema nos joelhos e tive TGS nas 2 pernas, e na altura a minha mãe queria-me tirar, não era tirar, mas ver se havia outro caminho e tal. O plano B. Mas isso não funcionou. Não deu para ti. Não. Olha, e no meio deste percurso, ou seja, porque tu sais não se chamava Academia de Dança Contemporânea Setúbal. Que chamava, sempre Na foi altura, esse o nome. sempre foi o nome, sim, desde que sim, tu entraste até hoje. Até hoje. Que incrível. Que É coisa. a primeira escola do ensino vocacional de dança em Portugal, do ensino artístico especializado. Portanto, fomos pioneiros nesse trabalho. Para quem Ponto. não sabe o que é... O que é o ensino artístico especializado? Então, nós temos há várias formas de ensinar a dança. Nós temos a dança de forma lúdica, que é o que há mais hoje, e às vezes confunde-se um bocado porque chama-se escolas a tudo. Sim, ok, são escolas, mas não são escolas de formação. O ensino artístico especializado de dança é um curso de formação de bailarinos. Neste caso é ensino articulado, ou seja, nós temos são escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação, onde há um plano de estudos transversal a todas, embora exista Planos próprios planos também. próprios, sim, e autonomia pedagógica, não é? Mas temos que seguir ali determinados padrões que estão estabelecidos. E é interessante dizer que esses padrões estabelecidos, esses planos de estudo que o Ministério legislou, iniciaram e começaram com a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal. Foi a Graça e o António que criaram estes planos de estudo que depois foram adaptados, não é? Portanto, os alunos vão, no caso do ensino articulado, a formação da dança é toda dada na escola, num período do dia, e a formação académica é dada na escola com quem nós articulamos do ensino regular. Portanto, Que pode ser mais do que uma? Pode ser uma? Pode ser mais do que uma, depende da organização da escola. Nós trabalhámos o ano passado com 3 e vamos passar a trabalhar com 2, ou seja, do 5º ao 7º ano estão numa escola, do 5º ao 8º ano estão numa escola, do 9º ao 12º estão noutra, mas pertencem ao mesmo agrupamento. Ok. Portanto, as disciplinas de formação geral têm na escola do ensino regular, as disciplinas de dança, do currículo de dança, têm todas connosco. Pronto. Muito bom esclarecimento. Do 5º ano ao 12º ano, ou seja, é o equivalente ao 1º ano de dança, que é o 5º ano, ao 8º ano de dança, são 8 anos de curso. Excelente, excelente. Então, e no meio desta tua passagem, quando é que tu percebes que isto ia ser o teu futuro? Desde sempre. Eu não tenho essa coisa de eu quis ser outra coisa, eu não me lembro de querer ser outra coisa. Eu compreendo perfeitamente, porque eu tenho exatamente a mesma lembrança. Tudo bem, mas tipo, aquela coisa de como se dá tu dizeres, não, eu vou continuar a dança, ok, que não estava na tua cabeça esse antes e esse depois, porque foi algo contínuo, aquilo que eu me apercebo, mas sim, como se dá tu passares a dirigir? Dirigir a escola? Sim. Pronto, eu dancei muitos anos, dancei num período em que a dança em Portugal e as companhias de dança em Portugal eram muitas, eram muito mais do que o que são agora, mas foi num período nobre da dança em Portugal, porque havia a Companhia Nacional de Bailado, o Ballet Gulbenkian, a CDC, que foi a Companhia de Dança Contemporânea que a Graça e o António criaram
como saídas profissionais também para os seus alunos e não só. Portanto, havia a Companhia de Dança da Almada, havia a Companhia de Dança de Lisboa, que já ninguém sabe o que isso é, havia a Companhia do Paulo Ribeiro, da Clara Andermatt, da Olga Rores, portanto, havia... não, o Quórum foi depois já da extinção do Ballet Gulbenkian, ou seja, havia um mercado de trabalho, não é? E tínhamos o Ballet Gulbenkian, que era uma referência a nível internacional, era das melhores companhias do mundo, não é da Europa, era do mundo, pronto. Portanto, e esse era o meu grande objetivo e o meu grande sonho, e tive a felicidade de lá estar também. Após o fecho do Ballet Gulbenkian, eu trabalhei como freelancer. Aliás, antes do Ballet Gulbenkian, eu também estive no Ballet Nacional da Croácia com o Gagik, com o Gagik Ismailin, que é outro coreógrafo e uma pessoa muito importante no meu percurso. Estás a adiantar, Estou-me a adiantar, eu fala, força. Eu falo muito. Força. E depois, o que é que acontece? O Ballet Gulbenkian termina, eu trabalho como freelancer e já estava numa fase da minha vida em que já andava cansada de andar sempre de malas de um lado para o outro e turnê, e queria ser mãe. Pronto. Então, de repente, até que fui mãe, engravidei e não era um. Eu tinha o meu e depois eu achava que aquilo estava tudo muito marcadinho, não é? Vou engravidar nesta altura, depois como estava como freelancer, parar 9 meses ou mais, não é? Depois o tempo do bebê nascer e não sei o quê, mas aquilo estava tudo, engravidava numa altura, na temporada a seguir já estava, e aliás eu até já tinha trabalho marcado, eu engravidei em 2010 até 2012, portanto já estava tudo planeado. Claro que não saiu nada disso, não é? Não engravidei quando queria, engravidei mais tarde e engravidei de gêmeos. E eu pensei, ok, Meu Deus. então um bebê eu pego nele, ando de um lado para o outro, de mamar, e entrego ali a alguém quando faço espetáculo, volto, porque eu sempre fui assim, aquilo para mim, o bebê comigo não havia problema nenhum, ia comigo para todo lado. Exato, pronto, uma sem noção, mas pronto, entretanto percebi que eram 2 gêmeas, 2 meninas, e eu disse, bem, não vou andar com bebés de um lado para o outro. Eu já me sentia realizada em relação à bailarina. A profissão. Se eu tivesse que parar, e eu desde sempre, isso é importante, eu desde que terminei a escola, no fim da escola, eu já dava aulas na academia. E sempre dei em paralelo, ao final do dia, mesmo quando estive na Croácia, estava aqui uns tempos e na Gulbenkian eu saía às 5h30 e dava aulas até às 9 da noite, pronto. E sempre coreografei também. Portanto, e eram outras paixões que eu tinha. Eu pensei, bem, já estou para aí, já uns anos valentes nesta fase de dançar, agora se calhar uns anos valentes mais dedicado ao ensino e à coreografia, e depois deixo de dar aulas e dedico-me só à coreografia. Pronto. Se calhar é a altura para isso. Pronto, foi assim. Entretanto, a Graça e o António, ainda eu não tinha filhos e estava a dançar, queriam sair da escola e convidaram-me para fazer parte da direção da associação, porque a Academia tem uma associação que é a entidade titular da escola. Sim. E na altura havia alguém que eles tinham convidado, porque eles queriam sair para a presidência da direção, que não aceitou, e eles acharam que eu tinha perfil para isso, só que eu tinha 24 anos. Eu disse, não quero nada disso, eu quero dançar, eu quero fazer uma carreira, eu não quero ser aquela professora que nunca pisou um palco, não, nem pensar, porque eu sou bicho de palco, eu gosto da cena. Disse-lhes isso na altura, e eles disseram, está bem, mas ficas como secretário, vais... Eu, pronto, lá fui. Eu, quando dei conta, já estava enterrada até. Foi mais ou menos assim. E é uma paixão, porque a escola acaba por ser parte de mim e da minha vida também. Portanto, não houve assim um momento em que, agora vou ser professora. Não, isto foi fluindo tudo. A Graça e o António, mas especialmente a Graça, sempre acreditou muito... e o António também, não é? Especialmente, mas ela atirava-nos, não é? Para as coisas. Eu comecei a dar aulas de clássico,
Imaginem. E acho que até tinha jeito, mas pronto. Mas não era uma coisa que me desse prazer. E Comecei comecei a dar... a perguntar à Amanda o que é que ela acha. Entretanto, porque a Graça precisava, já estava com alguma idade e eram muitas aulas e precisava de alguém. Então foi como que a substituí-la. No ano seguinte o António disse, não, a Yolanda é boa para dar aulas de dança moderna. E eu... Yes. Ok. Portanto, eles sempre nos foram impulsionando para as várias coisas, não é? E eu acho que eles sempre acreditaram muito em mim. Eu acho muito Mais bonito do que eu. a forma como tu falas deles. Porque eles fazem parte... Os meus pais são os meus pais e são o amor da minha vida, não é? Estão lá em cima. Mas eles são os meus pais da dança. Eu aprendi muito com eles. Eu cresci num bairro social. Portanto, os meus pais vieram de Angola, perderam tudo quando vieram para cá. Portanto, a oportunidade de eu entrar naquela escola, a oportunidade que eu tive de ter acesso à arte e ao conhecimento cultural que tive, foi através deles. Isso Eles é que me nunca ensinam. Nunca vais te esquecer Nunca. disso. E vou ser eternamente agradecida, porque eles foram os pilares daquilo que eu também sou hoje, enquanto artista e enquanto profissional. E como pessoa também me moldaram um pouco. Claro, A acredito. dança tem muito essa capacidade. Tanto, a dança é casa, né? Para todos. Depois torna-se casa. E não só a dança, mas as pessoas que a fazem. Os amigos. Sim. Eu amo os meus amigos da dança. Eu já não tenho a mesma opinião. Eu adoro. Eu também. Todos. Nessas idades sim, mas depois com os anos vão percebendo que amigos contam-se pelos dedos. Mas ainda Sim, bem, não, ótimo. nós temos um grupo muito coeso. Sim. Nós temos um grupo mesmo muito coeso. E eu amo-os a todos. É uma coisa que eu não consigo explicar o sentimento que eu tenho por eles. E depois tem aquelas pessoas que são a nossa referência, não é? Pois. Que nos estão ali, que nos guiam e que às vezes nos chateiam a cabeça e porque nós fazemos mal. E que nós chegamos não a é casa só e na não os dança. suportamos. Exatamente, e não é só na dança, é na vida. Na vida. Nós dizemos todos, a Sueli é a nossa segunda mãe. Pois. Tem 2 filhas, agora tem 2 filhas. Mas antes dela Mas já o tinha... descaramento de dizer que ela estava primeiro. Já verdade? estavam cá outras. Também Já já estávamos aconteceu com alguns À alunos. lata. É, Mas estão. a Diana Faz parte, é a mas isso- primeira. mas mais ou isso- menos. É a primeira de barriga. Porque as do coração já estão cá. Mas isso é sinal daquilo que realmente importa, não é? Porque eu trabalho muito, o meu trabalho é no sentido de formar. Eu não tenho paciência para dar aulas. Aliás, há muitos anos atrás tive vários convites e pensei, se calhar devia de aceitar porque ganhava muito mais e chateava-me menos. Tipo em ginásios, em coisas em que é só para ocupar o tempo, não é? Eu não tenho paciência para isso. Eu Também já não. gosto de trabalhar e formar. E saber que aquelas pessoas com quem eu estou a trabalhar vão ter uma saída profissional e que eu as possa encaminhar para alguma coisa. Senão, não faz sentido. E quando nós trabalhamos no sentido de formar essas pessoas e tentar criar, claro que eu não sou Deus nem acima de ninguém, não é nada disso, mas tentar criar caminhos para eles, não é feito, Mas é não é feito só com de amor, bailarinos, não é é? de É pessoas feito também. com pai, claro, É eu de costumo seres dizer humanos. sempre que nós não formamos só bailarinos, porque nós formamos pessoas e seres humanos e convivemos com eles e com as emoções, não é? E muitas vezes, isto acontecia muito antes de ser mãe, que era, muitas mães vinham, professora, é melhor falar com não sei quantas, porque ela não me ouve, e se for a professora Se ouve, calhar e aí não sei já. o quê, e eu arregalava os olhos e olha, tu estás-te a portar assim, põe-te na linha, se faz favor, porque senão não faz o próximo espetáculo, ou isto ou aquilo, e aquilo que eu dizia era... Hoje em dia não consigo fazer isso com os meus filhos, não é? Não é tão fácil assim. Falas É com muito- o professor daquilo que eles mais gostam. Não, eu consigo fazer, mas é muito mais É, difícil. claro. Porquê? Porque não há aquela relação... De amor com distância. De amor Exatamente. com respeito. Exato. Há, mas é diferente. Mas é Com o diferente. filho é diferente. É diferente porque eu própria sei que algumas coisas que vou dizer que vão atingir de uma forma
que se eu fosse uma professora não iria atingir. Às vezes apetece-me, eu tenho uma das minhas filhas que seguiu e que faz dança. Isso eu te ia perguntar Ah, assim. tá bem, então vá. Não, mas força. Se Bem, tu, olha, o guião está ótimo porque tu estás a Claro. acompanhá-lo. Eu Yeah. juro que eu não lhe mandei o guião a ela. Mas está a acompanhar. Prometo. Não, mas vá, faz lá as próximas Não, perguntas. não é isso. Saber se algum dos teus filhos... As minhas duas filhas, eu tenho três, não é? Sim. Só falei nas gêmeas, Mas tens um mas eu menino. tenho um Diego, sim, que tem 9 anos. E a Maria e a Bianca fizeram o curso de dança até ao 9º ano. Entretanto, no 10º ano, a Bianca decidiu continuar e a Mayra disse: "Bem, eu gosto muito disto, mas não é isto que eu quero fazer, eu quero seguir design de moda." Sempre quis, desde pequenina, ela sempre gostou de desenhar, sempre teve muito talento para essas coisas. E decidiu e está em Lisboa a estudar na Escola de Moda de Lisboa, fantástico. Que Outra também não foi continua. fácil para mim, Isso não te ia é? perguntar Porque ela também. tinha 14 anos, entrou na escola como condicional e eu fiquei assim, mas pensei, eu tenho a sorte de ter um filho que com 14 anos diz-me o que é que quer fazer, portanto deixá-la ir. Que Ou seja, aconteceu mesmo comigo. não sentiste em nenhum momento não vai continuar a dança, eu posso lhe ajudar muito se ela continuar a ser dança? Nada? Como é óbvio, eu adoraria que as duas fossem todos fossem bailarinos, coreógrafos, todos seguissem. Não vou mentir, Claro. não é? Mas se a minha filha não é isso que quer, se prefere outra Lógico, coisa, lógico. eu quero é que ela seja feliz. E eu faço isso com os meus filhos e faço com os meus alunos. Mais importante é decidir o que é que queres fazer na vida, mas que te faça feliz. Porquê? Porque hoje em dia um trabalho para a vida não existe. Não. Não é? E aquela mentalidade de um trabalho das 9 às 5, pá, sim, está bem, numa secretária, ou tu tens aptidão para isso e gostas disso, ótimo, ou se não és um infeliz. O que é que nós passamos mais tempo na vida a fazer? A trabalhar. Portanto, esta conversa eu tive com os meus filhos e tenho. Qual é qual é a profissão que deves seguir? A que te dá mais dinheiro ou a que te deixa feliz? Porque se tu estiveres feliz, vais ser um bom profissional, trabalho não te dinheiro é vai faltar consequência. e o dinheiro também vai vir. Só que Corre por trabalho. gosto, não cansa. Porquê? Porque tu trabalhas numa área que realmente gostas, portanto vais ser um profissional completamente diferente. E assim foi, ela seguiu e tem a Bianca segue dança. E às vezes eu dá-me vontade de chegar e pum, depois penso, não, calma, porque... Mas ela trabalha contigo já? Não é minha Tá aluna. ainda... Ela Não. está, já está na academia e já está no 10º, já está no secundário. Ok, portanto, está a terminar o... não, está no 10º. Pois, falta falta 10º, vai para o 2. 11º. Ok. Está no 6º ano de dança, vai para o 7º. Mas eu não lhe dou aulas, nem pensar. Para bem dela e meu. Não, porque eu acho que porque neste meio é muito... Eu sou diretora da escola, não é? Eu dirijo a escola com a Patrícia Silva também, que é a atual direção da academia, mas é assim... Não é muito fácil para uma miúda com aquela idade ter a mãe que dirige a escola e que é professora. Não é? E que às vezes não é muito agradável com outros colegas, ou que às vezes é muito querida e com ela não é. Portanto, não, é bom separar as coisas. Eu não me meto, sou presidente do Conselho Pedagógico, mas nas reuniões está o vice-presidente. Eu não estou em reunião nenhuma em que faça parte da avaliação dela. Nada. Não interfiro em nada, tal e qual como eu tive a minha tia que nunca interferiu na minha vida profissional. Só agora que já tenho algum traquejo e não há problema nenhum, é que as pessoas sabem que ela é minha tia. Aliás, eu fui professora na Escola Superior de Dança, quando ela entrou como diretora eu saí. Portanto, coincidiu também, mas não voltei a concorrer. Pronto, também não foi exatamente por isso, não teve a ver, mas... ou seja, nunca houve nenhuma influência de... Isso é excelente. E o teu filho, tem algum interesse, alguma inclinação pela dança ou não? Eu acho que ele tem, mas tem muita vergonha. E sempre que anda lá por casa e adora estar na academia, dança e faz, mas ele é muito reservado. Mas diz que quer ser dublador.
fazer dobragens de dobragens vozes. de voz, Sim, sim, de sim. Eu filmes, adorava é. estar aqui a fazer. É isso que ele bem. diz que quer ser. Incrível. Mas tem 9 anos, não é? Cláudia Tem muita tempo. pela frente. O que é que te desafia mais neste percurso? É porque tu passas de intérprete a dirigires uma instituição que tem todo esse histórico, não é? Sim. Ou seja, tens uma responsabilidade acrescida. Eu nunca pensei muito nisso, sabes? Mas isto aqui também é um sítio, um espaço de reflexão. Sim, não, mas nunca pensei, ou seja, eu não foi aquela, como te disse, foi uma passagem gradual. Eu Foi comecei acontecendo. primeiro fazendo parte da direção da associação, depois quando o Ballet Gulbenkian terminou e eu decidi também, andava como freelancer, estava com mais tempo disponível, foi no período em que o Carlos Prado também saiu da direção da escola, que na altura era a Maria Ruas, a Marina Sacramento, o Carlos Prado, e eu entrei, mas com poucas horas de direção, portanto aquilo foi uma coisa, depois mais tarde a professora Maria Ruas reformou-se, entretanto eu já tinha tirado o mestrado, tinha que Ensino. ter do ensino de dança, tinha a profissionalização, também era importante estar na direção uma pessoa com a bagagem de carreira profissional e de formação, portanto foram coisas que foram acontecendo gradualmente, não é? E também porque sempre me dediquei muito à nossa escola. É um sítio que eu fico muito, muito interessada nessa parte do como a tua vida esteve sempre ligada a esse lugar. Eu às vezes... De uma maneira como aluna, depois como professora, como diretora. Ou seja, é um sítio que para ti deve ser... Faz parte da minha vida. É mais um filho, é mais um... É. Eu tive uma vez, há muitos anos atrás, tive uma pessoa que me disse assim: epá, tu devias de cortar o cordão umbilical com a academia, com a Graça e com o António, porque senão tu nunca avanças. E eu pensei assim: mas porquê que eu não hei de avançar? Porquê que eu não hei de conseguir fazer as duas coisas? Que foi o que eu fiz. Eu sempre fiz a minha carreira, mas nunca me desliguei da escola. Pronto, olha, não te sei explicar muito bem porquê. Eu acho que é um espírito de missão que eu também tenho e que continua, porque não é fácil, é uma escola que tem muitos anos, tem muitas obrigações. A partir de 2015 o Ministério passou a subsidiar muitas escolas, não é? Por concurso, onde o que prevalece é o número de alunos, não a qualidade, que eu sou completamente contra. Portanto, não interessa se o aluno é bom ou é mau, é preciso existir lá, não é? Números, porque números refletem, número de alunos reflete dinheiro, portanto, depois de dinheiro nós podemos ter melhores condições para ter melhores professores. Isto é uma pescadinha. Portanto, e há muitos, nós neste momento estamos num período crítico financeiro, com uma falta grande de dinheiro, tal como outras escolas, porque o ensino artístico especializado de dança está a ser estrangulado com este tipo de financiamento, porque o Ministério exige qualificações dos professores, não é? Mas depois o valor que paga, o valor aluno que paga não é irrisório. Mas depois tu tens de pagar ao professor pela qualificação que ele tem. Exatamente. Que ele traz. Sim, claro. Pois. Mas nem sempre as escolas conseguem pagar. Mas tem que ter essa pessoa qualificada. E muitos professores estão e ensinam sem estar na tabela, que deveriam de estar, porque depois a escola tem alguma autonomia em relação a isso, não é? Depois a pessoa aceita ou não trabalhar. Basicamente é isso. Por isso é que é tão difícil também mantermos profissionais de qualidade. Temos sempre gente de qualidade. Não é? Mas manter às vezes é difícil também, porque não conseguimos dar grandes condições de trabalho, não é? Dentro desta conversa da parte da academia, o que é que vos distingue de outras escolas? O que é que tu achas que a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal faz? Qual é a missão? O que é que distingue a escola de outras escolas? Uma, porque realmente tem um papel pioneiro na dança em Portugal. Certo. Logo por aí. Isso para mim fica claro. Não. E depois, eu acho que nos distingue
pelo trabalho completo do bailarino que sai da nossa escola. É um bailarino que leva as ferramentas para ser um bailarino versátil, e nem todas as escolas têm isso. E hoje em dia já há mais, e acho que a qualidade das escolas, algumas estão cada vez a melhorar mais, até porque as pessoas também estão mais qualificadas e estão mais abertas, não é? Porque era tudo muito fechadinho nos seus mundos e não se cruzavam. Hoje em dia isso já não acontece. Com isso. Sim. E as novas gerações ajudam a isso. Mas acho que, acima de tudo, uma é o rigor e a disciplina. Eu não vejo isso em muitas escolas. Existe, mas não vejo isso e não reconheço isso em muitas escolas. Eu consigo perceber quando é um aluno da academia pela postura, pela forma como entra no estúdio, pela forma como está penteado, pela forma como fala, e isso é uma coisa que me deixa muito, muito orgulhosa, independentemente dos resultados depois. Deixa-me feliz por saber que as pessoas passam por ali, independentemente de seguirem ou não carreiras, são profissionais que sabem o seu papel no seu trabalho profissional. E acho que é pela versatilidade, acho que normalmente adaptam-se bem às várias circunstâncias. Excelente. Como é que para ti é acompanhar o crescimento de crianças e jovens ao longo de tantos anos? Ou seja, como é... O que é que tu sentes enquanto professora de ver, olha, fulano... É um orgulho enorme. Não é? Eu às vezes eu, por exemplo, agora este ano foi um ano complicado de transição na escola, e a meio do ano um membro da direção retirou-se e de repente eu fiquei agora, e estava uma ex-aluna nossa lá, que é a Leonor Mateus, a estagiar, está a terminar o mestrado em ensino de dança, e foi minha aluna de pequenina, não é? E tentou-se falar com algumas pessoas com mais experiência, mais velhas, mais anos de ensino, mas estavam muito ocupadas ou não tinham paciência para estar num cargo de direção, porque paciência e disponibilidade. Não é só disponibilidade de tempo, é disponibilidade aqui e aqui. Pois. São duas disponibilidades muito diferentes. Porque dirigir não é só mandar, não é só dizer faz isto, aquilo. Nós normalmente trabalhamos muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam. As pessoas acham que dirigir é dizer faz isto, faz aquilo. Não. Eu não tenho fins de semana, não tenho noites, às vezes, até porque depois tenho outro trabalho também que já iremos falar. E, portanto, eu não tenho horários. O meu telefone está sempre ligado. E não tens chefes, que isso às vezes é mais difícil porque tu tens que te automotivar. Tu não tens ninguém que te diga, hoje vais fazer isto. Não, eu é que tu tenho que arranjar a solução. A tua agenda e perceber o que é prioritário para ser feito naquele dia, o que é mais importante. Às vezes eu tenho a minha outra colega, a Patrícia, que também entrou agora na direção e está de regresso. E às vezes dizem-me, as pessoas ficam um bocadinho com a sensação, quem trabalha comigo, ou que eu não passo trabalho, ou que não resolvo logo. Eu disse, calma, eu tenho que ir por prioridades. Agora, este é o primeiro. Isso é só em janeiro. Então, calma, ainda tenho o setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu sei que isso não é bom, mas é a única forma de eu conseguir, até porque às vezes estou muito isolada, não é? Com muito trabalho, de eu conseguir avançar com as coisas. Tem que ser, é prioritário e por datas. É um bocado por aí. Mas voltando à pergunta, é um orgulho enorme. Eu quando vejo alunos que foram meus alunos com enormes sucessos, que hoje em dia são grandes bailarinos ou coreógrafos de referência, porque eu também eu dou dança moderna e composição coreográfica, improvisação. Aliás, a coreografia é a minha outra vertente também. Portanto, quando os vejo e a fazerem grandes trabalhos e grandes coisas, eu fico... Estás a ver? É aquela coisa que... vale a pena esse esforço todo, porque às vezes os meus pais, especialmente a minha mãe, às vezes perguntam porquê é que tu andas sempre nessa correria, não tens tempo para nada, para que isso? Eu não lhe consigo explicar, mas quando eu vejo o resultado, eu vejo, é por isto. Mas às vezes a gente se questiona também, não é?
Tipo, no sentido... A mim me dura muito pouco tempo. Sim, O questionamento. também. Mas Sim, ele fica em cima eu da pergunto mesa. muitas vezes, eu uso esta expressão muitas vezes, porque a academia está em Setúbal, mas na periferia, na zona das Manteigadas. Um nome maravilhoso, não é? E eu pergunto-me, e aquilo é no meio do nada. Ao início, agora já tem uma vedação, mas ao início até cavalinhos entravam-nos para a janela. Sério. Isso é giro. Sim, muito giro, mas não é para viver todos os dias lá, não é? Por isso é que o articulado de dança nós mudámos por uma escola central, para os nossos alunos terem outras vivências. E eu às vezes pergunto-me o que é que eu estou a fazer perdida aqui no meio das manteigadas. Eu sou um talento perdido no meio das manteigadas. Tipo em tom de gozo, não é? Quando estou tipo a explodir para relaxar um pouco e pensar, afinal, há aqui qualquer coisa que... Sim, mas há o questionamento porque é demasiado invasivo, pelo menos na minha vida pessoal, todo este trabalho. Eu trago imensa coisa para casa. Eu estou constantemente de volta deste assunto. Eu acredito que te acontece exatamente a mesma coisa. Claro. E depois há uma coisa muito interessante que eu queria aproveitar aqui para falar, que é esta questão da automotivação. Sim. Porque tu não tens ninguém, tu tens de manter a equipa motivada, engajada, todo mundo aí e tal, olha, agora vem isto, agora vamos fazer aquilo, e agora... Mas, às vezes, eu me apanho assim a pensar, e a mim? O que é que me motiva? Como é que eu faço? É automotivação? É missão? É assim? Eu penso isso. O que é que tu pensas? Porque eu não penso. Ok, pronto. Eu sempre se que paro calhar para vou chegar aí pensar também. nisso... Não, isto porquê? Porque eu se parasse muito tempo a pensar nisso, eu se calhar fechava a porta e vinha-me embora. Pois. Porque às vezes eu penso assim, eu ando aqui a matar-me para arranjar dinheiro para isto e para aquilo, para quê? Para depois às vezes nem sequer ouvir só um obrigado. E se eu disser alguma coisa, às vezes até parece que eu quero aparecer. Pronto, eu não penso muito nisso. Não penso muito nisso e eu vivo sempre num mundo que também não é muito bom. Eu tenho consciência disso, mas não quero parar para pensar neste momento sobre isso. Eu vivo sempre assim. Dá uma outra, e anda sempre e levo tudo atrás e levo tudo à frente e é sempre a avançar, percebes? Porquê? Porque no momento em que eu parar para refletir muito e para pensar muito, eu acho que ando para trás. Percebes? Bem, olha, Acho fico que com ando essa... para trás, percebes? Fico com essa dica. Eu acho que não é não pensar. Nós podemos ter momentos em que podemos refletir sobre isso, mas se perdermos muito tempo a remoer sobre isso só nos faz mal a nós, porque nós não vamos mudar o mundo. Não. E em Portugal há muita mentalidade de quem dirige é que tem que arranjar as soluções, não é? Pronto. Portanto, mas também tenho uma equipa, não é? Que eu acho que vai andando e vai continuando e é muito resiliente. Eu tenho uma equipa que não somos muitos, mas há uma equipa que dura há muitos anos na academia, não é? E que são, como eu costumo dizer, a coluna vertebral da escola, não é? E muitas vezes até nem são professores. Se calhar é chefe de secretaria, auxiliar, o acompanhador musical, que são pessoas que estão lá há tanto... Foram... A nossa auxiliar foi auxiliar e o nosso acompanhador musical quando eu era aluna. Portanto, também tenho essa dificuldade às vezes, não é? Portanto, eu acho que é uma coisa que está intrínseca e que o bolo vai andando, eles sabem que eu tenho os meus altos e baixos, mas que a coisa... E que eu estou lá e visto a camisola por todos, tal como eles também, não é? Portanto, eu evito perder muito tempo com isso, porque isso atrasa-me, faz-me atrasar. Excelente, excelente. Muito boa. Eu concentro mais nas coisas positivas, tento concentrar mais nas coisas positivas. Aprendi isso muito agora com a pessoa com quem eu estou, que é muito assim também. E ele ajuda muito nesse sentido, o meu companheiro, sim. Mas pronto, seguimos. Eu adoro. Tu tens toda... é muito giro porque estou a ver também em ti muito esta coisa da comunicação, não é? Nem olho para ti, estou sempre assim, desculpa. Não faz mal. Se for preciso
estavas aqui a apresentar isto muito bem também. Pois. Mas olha, isso Espetáculo. foi uma coisa que o mestrado me deu. Tu achas que quando eu fazia as primeiras apresentações, eu gaguejava, tremia de alto a baixo, mas pensava assim para mim, não. Calça os saltos altos, põe-te linda e maravilhosa e fala. Fala só. Olha, diz-me uma coisa, como... porque tu és coreógrafa, tens muito Sim. essa vertente. Como é que nasce uma criação tua? Como é que nasce uma criação minha? Depende. Às vezes, houve durante muitos anos, nos bons tempos da dança, eram encomendas e muitas vezes eram encomendas já com temas, o que não é nada fácil. Outras vezes são coisas que eu pego e agora ultimamente o meu trabalho coreográfico centra-se ou na academia e especialmente na Associação Setúbal Voz. O que é a Associação Setúbal Voz? É uma estrutura que tem três entidades, três valências diferentes, que é um coro, que é o Coro Setúbal Voz, que é um coro comunitário, tem a Companhia de Ópera de Setúbal e tem um ateliê para jovens, ateliê de musicais para jovens. Pronto. Como é que eu entrei aí? Eu fui para lá porque o diretor artístico o Jorge Salgueiro, estava à procura de um coreógrafo que trabalha, até porque ele tem uma visão da dança, da música e da ópera, que ele é compositor também, maestro, muito abrangente. E sempre com movimento, sempre com dança também, com teatralidade, corporalidade. Então estava à procura, na altura só existia um coro, à procura de um coreógrafo. E a Leonor Mateus, que há bocado eu estava a falar nela e não terminei, a Leonor era aluna na academia, a mãe dela andava no coro e ele comentou que estava à procura de um coreógrafo, até que a Leonor disse, e a mãe comentou com ela, olha, a professora Yolanda era a pessoa certa para trabalhar com o Jorge. Pronto. E a Odete deu o número e o Jorge telefonou-me. Pronto, telefonou-me e tal. E eu fui a um ensaio e foi daquelas coisas que foi logo assim um clique à primeira vista. Eu percebi, uau. Primeiro olhei e disse, na altura era só um coro com gente de todas as idades, muita gente com uma faixa etária mais elevada. Eu pensei, o que é que eu vou fazer com esta gente? Não é? Pois, porque tinhas que coreografar eles. Sim, os do coro. Exatamente, os do coro. Que é de dança. Não, para mim é fantástico, porque é muito fácil coreografar para bailarinos, mas coreografar para pessoas que não sabem nada de dança é um enorme desafio. E foi aí que eu me apaixonei, percebes? Por esse desafio. Não ser aquela coisa literal de, olha, agora rebolas com tracks, tá, pum, pá, faz o que quiseres. E não, tu não marca, tu tens que levar a pessoa a fazer aquilo, o que para mim é fabuloso. Portanto, e em conjunto com o Jorge começou-se a desenvolver um trabalho muito forte com a Associação Setúbal Voz, onde eu passei a ter também um papel importante, porque não passou a ser só um coro, mas um coro comunitário em que trabalhava a música e a dança. Começou-se a fazer algumas óperas, até que o Jorge decidiu, em plena pandemia, abrir a Companhia de Ópera de Setúbal. Sim, houve, em plena pandemia, numa daquelas brechas que abrimos em 2020, em que abrem os teatros e tínhamos espetáculos e tínhamos de estar afastados. Sim, com Fizemos distanciamento a estreia do primeiro programa Fantasmas de Luísa Todi, o primeiro programa da Companhia de Ópera, em que eu participei como intérprete e coreógrafa também, não é? Com 8 pessoas. Nunca nos aproximámos, estava a encenação feita por ele, sempre também com apoio meu, e foi assim que começou também esse projeto. Entretanto, concorreu-se à DG Artes e é uma das 3 únicas estruturas de ópera em Portugal a serem financiadas. Portanto, é um orgulho enorme para mim também fazer parte deste projeto, porque é um projeto pioneiro da ópera em Portugal e a ópera realmente é um mundo o mundo artístico, não é? Em que tem todas as vertentes. Tem dança, tem o teatro, tem a voz, tem o canto,
tem a visualidade, a cenografia, tem os cenários, tem a música, tem tudo. E já Tem devem a ter feito orquestra. algo com a academia. Certeza. Fizemos logo, aliás, assim que eu entrei, Claro. todas as nossas, as grandes óperas, porque entretanto nós passámos a produzir 2 óperas por cada ano, para além de terem 2 projetos pioneiros, que é a ópera para bebés, que fomos nós que criámos depois Quando Tiveres o Teu Bebé Vais, Eu é quero todos ir. os segundos domingos do mês, fazemos uma ópera. Temos a particularidade de ser a única companhia de ópera que tem um quadro fixo de cantores, porque o Teatro Nacional de São Carlos não o tem, não é? Tem o coro e depois contrata solistas. Portanto, e também temos um projeto pioneiro muito giro, que é a ópera no bairro, que vamos a bairros desfavorecidos da cidade e E trabalhamos encontras com a imenso talento, comunidade. não? É muito giro. Nós fizemos uma versão da Carmen, na primeira vez que fomos financiados num projeto, num pontual. O primeiro projeto que fizemos enquanto companhia de ópera, com o coro e com parceria com a academia. Ou seja, claro. quando há bailarinos, o que é que eu faço? Convido, isto é uma coisa que... O Jorge é uma pessoa extraordinária também, não é? E é um homem com uma visão incrível e eu aprendi muito com ele também nesse sentido. E de unir as pessoas e unir as várias Valências de cada um. valências e mesmo que pessoalmente tu não tenhas ali afinidade com aquela pessoa, mas aquela pessoa vai trazer alguma coisa importante a esse projeto, vamos usar, porque é para quê? O bom de cada um faz um trabalho final com maior qualidade, com não é? certeza, claro. Portanto, quando fizemos essa Carmen, nós fomos aos bairros, ao bairro da Bela Vista, trabalhámos com a comunidade cigana que participou nesse espetáculo, Tudo a juntamente ver. com os alunos da academia. Tinha um grupo dos mais velhos que faziam umas partes mais complexas e depois o coro das crianças da própria Carmen era feito com os nossos alunos a dançarem e a cantarem, o que é uma mais-valia. E tem sido assim até... Aliás, todos os projetos que eu faço e onde eu trabalho, eu incluo as entidades onde trabalho, porque faz sentido para mim. Neste momento são essas duas. A Sim, Academia neste de Dança momento Contemporânea. eu costumo dizer que eu tenho 2 casas artísticas. A primeira, por uma ordem cronológica, é a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, que é a minha casa artística, e a segunda é agora a minha nova paixão, Há quanto tempo? a Associação Setúbal Voz. Estás na associação? A associação, eu também entrei na associação num período muito conturbado da minha vida e foi um local que deu-me alguma força também. E estou há 7 anos. Começou em abril de 2019. Fogo, já há algum tempo. Sim, já excelente. na academia são muitos anos Se também. tivesses que transformar a tua vida numa coreografia, que título teria essa Eu sou péssima para coreografia? títulos. Peço sempre ajuda a alguém para fazer Como se títulos. chamaria? Como se chamaria? Um turbilhão, não, um furacão, um furacão. A minha vida é um furacão. Um nome péssimo. Mas até pode ser comercial, até pode ser. Muito, mas Espetáculo. não se identifica muito com o meu tipo de trabalho, a parte comercial. Mas era um bom nome de hip hop. Era. Aliás, eu tenho uma grande paixão pelo hip hop, atenção. Eu, se tivesse, acho que são fantásticos. A vossa energia, a forma de estar em cena. Aliás, o Hugo Marmelada foi nosso aluno. Olha, estava a pensar há bocadinho, quando estávamos a falar de pessoas que nos orgulhamos, o Hugo foi nosso aluno. A Rita Spider passou na academia. Olha. São pessoas assim que temos referências. Pessoas com um currículo. E começaram lá, não é? E começaram lá, portanto... Na área mais clássica, né? Mais do contemporâneo, mas também no hip hop eles já têm. Exatamente, incrível, incrível. Eu sou super apaixonada, mas na altura em que o hip hop começou a fervilhar, já eu era batida na dança contemporânea e não estava para aí Não virada. estavas Já tem. Oh, meu querido. Olha. Não, olha, ainda Poderia- agora fui operada a uma hérnia, uma vesícula, isto agora o meu papel é outro. Já tive o meu tempo, terminei em alta enquanto bailarina, portanto isso deixa-me feliz, porque a última coisa que eu queria era estar em palco e alguém ter que me dizer já chega. Não é? Tens Já saudades de chega. ser bailarina? Não, Não. não.
Não tenho, ou seja, às vezes olho e vejo, ai, olha que fixe e tal, mas eu fechei bem esse capítulo, não me sinto com, ai, é muito devia importante. ter. Isso é E muito sabes importante. porquê que eu lutei tanto por isso? Eu estive no Ballet Gulbenkian, não é? E estive no Ballet Nacional da Croácia também, um ano, como bailarina convidada e solista. Fui com o Gagik Sim, 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 Ismailian na altura. Começou na Croácia, que eu via bailarinas com 40 e muitos anos, não é? Pá, com uma técnica incrível e tal, mas já não tinham o mesmo domínio e a mesma resistência. Lógico. Mas queriam. E aquilo era cego. E eu pensava, e eu própria ficava com pena. E aconteceu-me também na Gulbenkian. E eu pensava assim, Não não querias isso quero para que ti. eu não quero isto. Eu prefiro acabar a minha carreira. Acabei mais cedo do que aquilo que eu tinha previsto. Embora depois, por exemplo, quando eu comecei com o Setúbal Voz, o Jorge volta-me a pôr a dançar. Percebes? Mas isso já são momentos. Não Exatamente. Exatamente. E quando eu o fiz, sabia que era quando voltei a fazer estas coisas, era uma coisa em que era adaptável à minha capacidade naquele momento. Exatamente. E o que é que eu usei? Eu usei, até fui eu que criei, em conjunto com o Jorge também, portanto foi muito Foi adaptado. adaptado a uma maturidade que eu não faria aquele trabalho com 20 anos, daquela forma. Não é? Lógico. E que para aquele papel eu precisava daquela maturidade. Pronto, é por aí. Quando me dizem assim, achas que não deviam dançar a partir de determinado... Não, depende da pessoa e depende do que é que cada um quer fazer da sua vida e que tipo de trabalho quer fazer. Se tu queres fazer um repertório tipo Nash Duato, Matsek, sei lá, Killian... se calhar com 50 e tal anos já não consegues Não fazer vais da lá. mesma maneira. Não. Há um ou outro consegue, mas é uma parte, não é o bailar todo, não é? Não é? São coisas, é mais por aí. Se tu queres seguir por uma vertente de dança-teatro, não é? Se calhar podes até, ainda hoje podia fazer. Claro. Mas eu é que já não quero, percebes? Então, Eu estou muito bem está resolvido. resolvida. Está resolvido. Então, criar, ensinar ou dirigir? Qual escolherias? Ui. Neste momento, criar, Criar? sim. Eu dispensava bem o ensinar e o dirigir. São muitos Eu me anos. identifico tanto com Hã? Identifico-me Eu, tanto com isso. gosto, tenho um respeito enorme pelos meus alunos e pelos pais e pela estrutura que a academia hoje em dia construiu, porque temos uma associação de pais fantástica que está ao nosso lado, que se mexe, que eu tenho problemas, preciso de resolver alguma coisa, eu ligo para eles. Percebes? Nós temos umas instalações agora muito maiores, temos mais 2 Não há estúdios. faz muito tempo. Não, foi Eu este ano acompanhei na letivo. Foi altura. este ano letivo. Foi. Que foi uma grande conquista, mas lá está, não estamos numa zona central, o acesso não é muito bom. Continuamos com os cavalos? Não, porque agora tem uma vedação, mas aparecem ovelhas. Mas isso é ótimo, isso é bom, isso é uma coisa. Agora, Outro animal. isso é bom. O problema é não haver nada à volta e para as vivências dos nossos alunos, isso é importante. Tu estás és um jovem em formação, só vives no campo e estás a ser. É bom, ok, sim, mas tu precisas de conviver com a cidade, com apanhar transportes, com a organização de uma vida metropolitana, não é? Claro, Para esta claro. profissão é essencial Sim. também, numa dada altura, numa faixa etária. Por isso, esse é o senão de estarmos ali um bocado descentralizados. Mas se eu pudesse escolher, eu só criava, porque isso é que dá-me... É assim, eu quando tenho que criar, eu não tenho problemas, não é? Porque dar aulas é muito bom, só estar no estúdio, não é? Mas quando tu dás aulas e diriges, tens sempre uma série de coisas que tens que resolver. Também me dá gosto e dá-me pica, não é? Sim, Salve sim, seja. isso está fora de questão. É é uma só- coisa que também, Mas- e eu gosto muito quando as coisas depois se realizam e vimos o resultado, não é? Mas às vezes o caminho é tão duro,
não é? Que se eu tivesse dinheiro, olha, dinheiro naquelas instalações, podiam continuar lá no campo com as ovelhas e não sei o quê, a fazer residências artísticas e a criar com dinheiro para chamar bons bailarinos, ou usar os bons bailarinos que temos e pagar-lhes, dinheiro para ter um belo cenógrafo, um belo figurinista, um belo compositor Esse que era o já sonho. tenho, só falta dinheiro para pagar como deve de ser. Portanto, era o meu sonho era esse, não é? Estar não é? só a criar, a produzir e depois ver o resultado E a final. ver dinheiro ali. Olha, agora queria uma pessoa pendurada lá de cima, Exatamente, porque a rodar e depois dificu- aparece outro. A dificuldade, às vezes, Mas a que é criação um vai ser grande limitada. desafio nosso, especialmente do trabalho que fazemos na companhia de ópera, é... não, eu Vai apontei... acompanhando, Tem vai aí, mas não vi. Pronto, especialmente no trabalho que temos na companhia de ópera, as ideias não faltam, não é? E depois E a arranjar produção? soluções com dinheiro. E arranjamos. Nós fizemos agora uma ópera com... Eu Sou a Alma, que é sobre a história real de uma menina da Palestina, com o libreto do Diogo Faro e a música de João Malha. E a parte de cenografia foi toda feita pela Maria Madalena, que também é da equipa nuclear da associação. E fantástica. E ela arranjou uma solução incrível. Tu vês as fotos, tem um pano gigante, que aquilo vai descendo da teia, que é como se fosse o mundo a desabar, não é? Há o bombardeamento e as pessoas ficam subterradas. A solução, mas foi a solução feita com a Maria Madalena a comprar os tecidos e ela a cozê-los todos durante não sei quantos dias. Claro. Não é? E depois temos outras ideias de subir varas, descer, robôs. Não há equipamento, não há dinheiro, portanto temos que adaptar tudo. E onde é que vai buscar toda a inspiração que depois quer passar, quer criar? Trata-me por tu, que nós somos quase da mesma idade. Adoro. Sim, diz. Como é que vais buscar a inspiração com tantas limitações? É uma pergunta que Pronto, esses me fazes constrangimentos tornam-se motores precisamente da criação. Claro. Porque tu, quando tens tudo, às vezes também é como o tempo. Claro. Às vezes tens muito tempo para criar e aquilo anda. E parece que nunca mais se Exato. enrola. Depois, quando a coisa começa a apertar, há pessoas que funcionam assim. Eu Sim, sou sim, uma sim. delas, porque Eu sempre acho que eu trabalhei. também. Eu sempre queria trabalhei. não. Eu acho que é de artista. Não é de artista. Há pessoas que são muito metódicas, porque conheço muitos e que só trabalham com o tempo. Especialmente na música agora, que trabalho também muito com a música. Mas há outros que não. Há outros que só trabalham. E o bailarino tem essa particularidade, trabalhar mais sobre pressão e com menos tempo. O que não é bom, porque às vezes deixamos arrastar e podíamos arranjar outras soluções mais cedo. Mas esses constrangimentos são motivadores e são também os inputs para criares, não é? Excelente, excelente. Há demasiadas, desculpa. Há demasiadas coisas. Eu adoro o podcast e gosto desde o início. Mas há muitas coisas em comum que eu, por exemplo, se eu visse, por exemplo, se fosse júri do festival. Pronto, é júri do festival, mas tendo este espaço de conversa, há tantas coisas em comum com toda a gente. Que a gente se vai apercebendo, né? Cada um que vem Exatamente. tem A mais arte ou é- menos as mesmas dores, afim ao cabo, temos todos os mesmos. As mesmas perspectivas. E as inquietações são parecidas também, não é? Um pouco. Porque acaba- vivemos no mesmo país também. Porque Também. se nós estivéssemos noutro país, Claro. não tínhamos os mesmos. Claro. Portanto, nós temos todos a mesma realidade, especialmente a nível financeiro. Porque as artes, e especialmente a dança, são muito pouco apoiadas. Ponto. Não é? E a dança depende. Se tu fazes um trabalho comercial, aí tens muita coisa. Não é? Agora, num trabalho mais considerado elitista, que eu acho que não deve de ser, e daí eu adorar este trabalho com o Setúbal Voz também, é precisamente chegar à arte, chegar a todos, não é? E a arte só começou a chegar a todos há muito poucos anos em Portugal.
Tu já nasceste numa geração em que já... Mas na minha geração isso não Pois. acontecia. Portanto, isso tudo vai unificando as pessoas e os problemas são transversais a Claro. todos. Acho que é por aí É também. por aí, sim, porque a gente sente muito isso aqui, não é? Há sempre um ponto de empatia, de conexão e de relação quase E que se há- instantânea. E se há Pois, mesmo, porque- nós temos, este é o... Este é o é o- terceiro, o diretor. O quarto. É esse. Não, este é o quarto da segunda temporada. É o quarto da segunda temporada. Pronto. É o quinto. Não é o quinto? Não, Não, é o quarto. É É o o quarto. quarto. O terceiro foi com a Diana. Yeah. E o segundo foi com a Raquel. Sim, sim, sim. E o primeiro com a Wanda. O primeiro com a Wanda. Estamos aqui a fazer um refresh. Pronto. E se há uma coisa que em todos os episódios de todas as temporadas, há uma coisa que é igual Transversal. a toda a gente, Sim. que é a dificuldade que é da dança em Portugal. Sim. Todos falamos disto, em todos os episódios temos sempre falado nisto. Não, fala o convidado. E ainda. Sim. Nós às vezes nem Mas é puxamos o assim, assunto. eu acho que é assim, a dança em Portugal está muito atrasada, mas já esteve melhor. Houve um retrocesso. As pessoas não gostam de ouvir isto, mas é a realidade. Houve um grande retrocesso. Como eu disse há pouco, eu pertencia a uma geração de bailarinos que teve a sorte de ter saídas profissionais em Portugal e teve a sorte de ter uma excelente formação. Porque eu tive uma excelente formação na Academia de Dança Contemporânea de Setúbal com a Maria Bessa e o António Rodrigues e todo o corpo docente com que eles se rodearam, que eram pessoas de referência do Verde Gaio, do Ballet Nacional, da Companhia Nacional de Bailado, do Ballet Gulbenkian. Eram tudo pessoas que tinham vindo daí, não é? E pessoas com uma grande sede de ensinar e de passar o legado. E acho que foi isso a coisa mais forte que o António e a Graça me passaram também. Portanto, após o fecho do Ballet Gulbenkian, o que é que aconteceu? Começaram os financiamentos e todas as outras companhias a fechar e a reduzir. E também não há um investimento do Governo Central muito na dança. Eles fingem que há, mas não há. Porque é assim. Porque é que eu digo isto? Por exemplo, no ensino da dança, até 2015, não havia concursos. Eram financiadas e a Academia tinha muito mais dinheiro. Era a Academia que tinha, o Ana Manjericão, o Conservatório que é estatal e o Norte, o Ginasiano. Pronto. E depois havia outras escolinhas. Agora, o que é que acontece? Fecho do Ballet Gulbenkian, não há saídas profissionais, a seguir a CDC fechou, a seguir outras fecharam e abriram, deixaram de ser financiadas. Vocês, bailarinos, estudantes de dança, vão dançar para onde? Ou têm dinheiro para ir para fora ou ficam aqui. Então o que é que eles fazem? Vão tirar a Escola Superior de Dança, depois da Escola Superior de Dança. Só este ano, há 2 anos, é que abriu o curso o mestrado de coreografia, então eles iam para o mestrado de ensino, vão para as suas terrinhas e abrem uma escola. Resumindo, temos 32, agora já não sei, mas o último estudo que fiz, que foi há uns anos atrás, eram esses, 32 escolas ou mais em Portugal do ensino vocacional em tudo o que é sítio, nem sempre com pessoas com formação. Uma coisa é formação académica, outra coisa é formação no corpo para dar aulas e para ensinar dança. Portanto, abrem imensas escolas e a partir de 2015 o Ministério abre concurso, em que todas as escolas têm que concorrer. Então, o bolo que havia para a dança é exatamente o mesmo, só que agora tem que ser divididos por não sei quantas escolas. Portanto, as escolas que já existiam e que tinham enormes encargos passaram a ter menos financiamento, porque passou a ser número de aluno. E o valor número de aluno é uma miséria. Que é o mínimo 7, não é? Por turma. Não tem mínimo. Não, 7 por turma, não. eu tinha esse entendimento. Não. Para quê? Para concorrer? Não, para poder abrir. Sim, é uma coisa assim, sim. Para poder, isso é outro, para poder abrir, já não sei. este ano porque não tinham alunos suficientes. Sim. O que é que não abriu este ano? Edam, O EDAM não Sim. abriu. Ok. por causa dos números, ou seja, tinha isso que alunos estás a dizer suficientes. faz sentido. Faz sentido, e é mesmo assim. Já de- percebi.
Ok. Ou seja, não sim, podes abrir se não tiveres o mínimo de alunos por claro, turma. porque senão, ou então abres e... E não tens o apoio, e o depois, financiamento. não, podes até ter o sim, financiamento, mas não te cobras despesas que tens. Pois. Claro, O porque grande não tens o problema número. é Claro, esse. claro, claro. O problema é esse, Exato. que é o que nos acontece muitas vezes, não é? Portanto, é uma luta de muitos anos. Vamos passar para a tua vida pessoal. Isto a modo de... Já falámos da minha vida, já falei dos meus filhos, já mas falei do meu espera. namorado. Mas quem és tu fora dos palcos? Tu tens algum Ah, hobby? Tens alguma coisa que Eu não faças tenho para tempo para nada desligar? disso. Hobbies. O que é isso? Que Sentar- palavra é essa? É o comum. Mas Não. se eu tiver tempo para me sentar no sofá já não é mau. Já é bom. E Ver um adormeço. E adormeço. Não, agora a falar a sério. Eu, há muitos anos atrás, quando era casada, essas coisas, ainda tinha férias e tal, mas agora isso não acontece muito. E até, Também sim, não tens férias. e normalmente É tranquilo. é tranquilo. Tiro uns dias com os meus filhos, como é óbvio, não é? Mas eu vivo a minha vida da dança e da arte tudo me dá prazer. Por exemplo, se eu agora vou num fim de semana em turnê fazer o que acontece com o Setúbal Voz, nós temos uma parceria com Guimarães e vamos muito, porque a Orquestra do Norte toca sempre as nossas óperas. O que é um privilégio enorme para os nossos alunos estarem a participar numa ópera com uma orquestra, não é? Claro. E uma orquestra de qualidade. Vou a Guimarães, tenho ali uma manhã livre espetacular, vou viajar, vou dar umas voltas passear, e tal. já Ou juntas o durmo, útil ao agradável. vou a um restaurante lá muito fixe, um japonês muito giro, que até tem um robô. Pronto. Também gostas de sushi? Sim. Pronto, mas agora não mas posso, sim, agora não A posso. Sully está a andar a falar demasiadas vezes. Não de sushi. aguento. mas Não eu pode realmente, neste momento, nestes últimos anos, a minha vida está sempre muito. Os momentos que eu tenho para estar livres, faço especialmente para dar atenção e estar com os meus filhos, que esses sim são a minha prioridade. Bonito, muito bonito. Muito bonito. Olha, nós temos aqui uma forma de terminar o programa que é fazer-te 3 perguntas. Ok. E o mais, Para finalizar. para mim e para nós, e acredito que para as pessoas que estão em casa a assistir, tenta ser o mais Rápido. rápido, concreta. Ui, Ok. que é uma coisa muito difícil às Pois, vezes. mas temos que conseguir. É um Sim, desafio, sim, sim. é um desafio. Pronto. Quem é a Yolanda Rodrigues? Vida. Boa. O que é que a dança te tirou e o que é que a dança te deu? Não me tirou nada, deu-me tudo. Não queres objetivo, Não querias? curta. É o que tens, é o que tens. Que legado gostarias de deixar às futuras gerações de bailarinos? Persistência, resiliência e seguirem os seus sonhos. Está feito. Está excelente, Pronto. está excelente, está excelente. É assim, eu já sabia, ou seja, que ia ser uma conversa motivadora, inspiradora, de alguém com quem me identifico, porque tens assim umas funções muito parecidas com as minhas. E então gosto sempre muito de ouvir na pele de outra pessoa, neste caso. Também que és mãe, também, porque às vezes parece que é muita coisa para uma pessoa só, mas a gente dá conta, somos mulheres. Não leves a mal, meu David. Não, também há homens Também há homens assim. muito- Eu tive a felicidade de conhecer um homem assim, que é o Boa. meu companheiro, o Jorge, por isso Sim, também sim. há homens assim. Mas, olha, fico muito feliz de te conhecer neste meio, neste âmbito aqui do podcast e ter a possibilidade de te fazer mais questões e de perceber o quanto és uma pessoa tão aberta
És muito... Acho que nós podíamos estar aqui 4 Na horas. boa! Sim, Que ela ia é dar mais aqui assunto para para 4 falar. episódios do podcast, na boa. Às vezes há quem se queixe de eu falar muito, mas olha, Olha, é o que temos. Eu sofro exatamente do mesmo problema. É o que temos, é o que às temos. vezes é assim. Às vezes eu é. penso assim, ai, a Yolanda, para, já está a ser demais. Mas pronto, eu tento também não me centrar muito em mim e passar a minha experiência e sobretudo, como há bocado antes da conversa que estávamos a ter para vocês que estão em início de carreira, quando vocês acham, e eu digo isto muito aos meus alunos, quando vocês acham que estão muito cansadas, que não sei o quê, não. Podemos sempre mais e está tudo aqui na nossa capacidade do que é que nós temos que ter objetivos na vida, não é? Eu quero chegar ali, então eu tenho que trabalhar para ali. Pronto, é isso. E quando pensarem em casa a mesma coisa, que está muito coisa, não percam tempo, lá está, não percam tempo no não, percam tempo no avançar. Isso é que é essencial. E esta mensagem, para terminar o podcast... Não, deixa-me fazer uma pergunta. Ah! Pronto! O Turtle! Bora, é agora. Então, a minha pergunta vem no âmbito de, em França agora está-se a tentar tornar, por exemplo, o ensino de danças de rua, que seja algo que as pessoas têm que ter um diploma e têm Sim. Isso não existe em Portugal. Né? Eu hoje, se quero dar aulas de hip-hop, tecnicamente Eu já falei várias vezes sobre isso. Eu já disse a vários ex-alunos meus, eu não consigo perceber porque é que vocês não propõem e não abrem uma escola de ensino vocacional de dança com currículo. De dança de hip-hop, dessa especialidade, com currículo. Em que eu acho que o bailarino de hip-hop também deveria ter clássico, porque é uma mais-valia para o reforço muscular, para a música, a expressão dramática, tal qual que nós temos o currículo da dança em que está generalizado, da dança clássica, com a formação, quando os alunos terminam dança clássica e dança contemporânea, eu pergunto-me porque é que ainda não existe em hip-hop. Eu, se fosse mais jovem, e se tivesse, não é mais jovem, se eu tivesse conhecimento na área, já o tinha feito. Só que eu não meto em coisas em que eu não domino. Eu estou a fazer esta pergunta exatamente porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer e sinto que hoje em dia o mercado de trabalho, especialmente lá fora, já está a pedir bailarinos que tenham valências nos dois Exatamente. lados. Já não existe aquela... Eu já vi óperas com bailarinos de crump. Sim, há uma ópera de Paris, há uma obra da Ópera de Paris com bailarinos que é fabuloso. Exatamente, é uma coisa incrível. Eu ouço aquilo e vejo aquilo 500 vezes e não me canso. E eu acho mesmo que os b-boys lá, o pessoal do hip-hop, do popping, eles já estão a fazer trabalhos muito mais à frente do que o comum bailarino de hip-hop. Então está nas tuas mãos, nas vossas mãos. Está nas tuas, está na do Hugo Marmelada, está na da Vanessa, a Vanessa Marina, foi minha aluna na Escola Superior de Dança, está nas mãos da Rita Sepaida, está nas mãos do César, está nas mãos do André. Há tanto talento que é. Mas lá está, também o hip-hop é uma dança de rua, não é? É uma cena urbana. Foi muito aprendido, é aprendido muito por no passar palavra na rua, não sei o quê. Portanto, é só sistematizar isso. Pois, nós já falamos muitas vezes sobre isto, porque não há um consenso. É outro tema recorrente aqui. De não haver um consenso do que é a técnica de dança hip-hop. Porque os outros estilos têm, o locking tem, o popping tem. Ou seja, dentro do hip-hop há várias vertentes, há vários estilos. É tal e qual como a dança contemporânea. Sim. Eu defendi uma coisa na minha tese, que é, não existe a técnica de dança contemporânea, lamento. Existem várias técnicas que dão o trabalho da dança contemporânea, não é? Agora, não é a técnica de dança contemporânea, isso é muito abrangente, é como a técnica de dança moderna. Sim, existem várias técnicas de dança moderna, mas a técnica de dança moderna existe. Foi criada para Martha Graham, depois mais tarde pelo Merce Cunningham, pelo Limon, pronto, ok, existe isso. E depois qual é a técnica de dança contemporânea que existe? Existem estilos, coreógrafos, não é? E depois há algumas coisas como o release que foram sendo criadas, mas como técnica eu acho que não é assim tão claro, não é? Eu acho que o contemporâneo hip-hop tem isso muito em comum, que é
são estilos muito abrangentes, podem Exatamente. E o resultado do trabalho é a junção de várias coisas, não é? Eu acho que eles deveriam se organizarem. Acho que falta aqui organização e sistematização. Exato. É aquilo que eu digo sempre que se fala no assunto. E sim, está na vossa mão, porque a gente não percebe nada disso. Eu estava curioso nisto. Será que somos só nós, o pessoal da dança de rua, que pensa nisto? Ou será que Não, eu já penso nisso há muito tempo. E já tinha falado sobre isso. Aliás, é uma das coisas que eu... Mas lá está, eu não me meto em coisas que eu não domino. Não domino no sentido de não conheço. Portanto, não vou estar a ensinar ou dirigir uma coisa que eu não conheço, ponto final. Claro, Não é? claro. Yolanda, nada. olha, agradecer-te pela tua presença, pela tua disponibilidade, pela partilha das tuas experiências, um bocadinho da tua vida também. Ficamos aqui a conhecer. Que não partilho muito, normalmente, Não? nestas... Não falo. Evito um bocadinho, só dos meus filhos, mas hoje abri um bocado o leque. Muito bem, muito bem. Olha, fico muito lisonjeada. lisonjeada com isso. Muito bom, muito bom. Espero que te tenhas sentido bem, Muito bem confortável. recebida, foi muito bom também. Tal como comecei a conversa, acho que este tipo de programas são importantes para divulgar a dança e para se dar a conhecer o que é feito e o que é que está por trás desse trabalho. E especialmente partilha, não é? Porque nós na dança vimos as fotos, vimos os bailarinos a fazer as piruetas, mas como é que eles fazem? Como é que eles chegam até fazer aquilo? Como é que eles Não é? estão cá Certo. dentro? Certo. Sim. E nós temos a missão aqui um pouco também, e a visão de ir evoluindo com este projeto também. Chegar eventualmente a fazê-lo em teatros, poder fazer mais, pronto, dentro deste mesmo formato, mas fazer mais, fazer melhor. Olha, essa ideia é boa. Diz fazer um teatro. Não queres ir fazer cobertura de um espetáculo da academia? Olha, E depois também posso ver se Olha. interessa na questão da ópera. Era giro. olha, estás a ver? Pode ser um bom... Então, pode-se pensar num futuro nisso. Pois podemos. Pois Tem é podemos. que levar o material e vocês é que fazem essas coisas todas. Mas era giro, um backing stage. Começarmos a cobrir também, a fazer entrevistas aos bailarinos, Aos coreógrafos, aos coreógrafos. perceber-se o processo. Muito bem. Fizemos isso na Carmen, que nós fizemos por aqui também. Ok. Já estamos a dar os passitos, sabes que vamos step by step. Começamos com outro ambiente, os microfones eram lapela, temos ido fazendo também um investimento muito grande. E é muito importante luz, dizer luz aqui que luz nós às cores. ainda não temos, dentro deste podcast, qualquer sponsor. Ou seja, nós não temos qualquer Financiamento. patrocínio ainda. Nós já fizemos uma primeira season com 10 programas. Portanto, Ok. nós começamos desde o ano passado, em fevereiro. Março. Sim, em fevereiro fizemos a gravação e lançamos em março. Portanto, dentro desta onda dos podcasts em Portugal também somos pioneiros Ok. no lançamento do nosso podcast. E esta é a segunda season, já com outro investimento, material. Portanto, eu acredito muito na evolução deste projeto. E acho que todos os que estamos envolvidos estamos muito engajados e gostamos muito. É um projeto que gostamos muito de fazer. Costumamos também divulgar os links onde as pessoas te podem encontrar. Instagram, Facebook, TikTok. Yolanda Rodrigues Shaw. Nós no- vamos colocar na descrição sim, também. No Instagram é Yolanda Rodrigues Dance. Ok. No Facebook é Yolanda Rodrigues. Tenho uma página privada daquelas que é obrigatório ter para ter a profissional, mas já não uso aquela privada. E depois no TikTok tenho Yolanda Rodrigues Dance. Tive que fazer o TikTok. Portanto, Olha! mas sigam também. Mais importante que seguir a minha página, ok, agradeço, obrigada, a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, que é ADC-Setúbal, não tem o nome completo, mas que se clicarem em Academia de Dança Contemporânea de Setúbal vai, que tem Facebook e Instagram. E TikTok também? Não, ainda não temos o TikTok. Falta desse. Eu sei, mas não se consegue. Calma, Agora- calma, agora vamos lá. Vamos lá. Passa. Estás a ver? Calma, tá? Já tivemos este ano um grande boost, uma grande evolução na página de Instagram gerida pela Leonor.
que a miúda é fantástica. E depois a Associação Setúbal Voz também, já agora, que faz parte do meu percurso, que é Setúbal Voz só. Então já Pronto. sabem, nós vamos colocar na descrição aqui do episódio todas estas páginas para vocês seguirem todas e cada uma delas. Dizer-vos, como sempre, muito obrigada por nos assistirem. O David hoje está só com o dedo no ar. É aqui o diretor do programa que está aqui a comandar. O que é que tu queres dizer agora? Diz. Ele tem mais uma pergunta. Não, mas não é mais para o podcast. Quem é que convidavas para vir cá? Epá, já me tinha esquecido que da última vez que foi um podcast, foi do Bruno Abreu também, que me fez a mesma pergunta. De uma pessoa da dança. É o Carlos Prado. Ok. Acho que é um homem fantástico. Não sei se ele aceita, mas é um homem com uma experiência incrível e que é um senhor da dança em Portugal. Sim, senhora. Então, olha, fica a dica. Vamos aqui tomar nota e convidar certamente. Agradecer a todos vocês ali por nos assistirem, por partilharem, comentem, também deem sugestões de quem podemos convidar para um próximo episódio. E ficamos, sobretudo, muito, muito, muito gratos de poder estar a produzir este programa. Tentamos sempre melhorar e chegar a todos vocês com as pessoas que fazem a dança em Portugal, as pessoas que entregam o corpo, a alma, a mente para que a dança continue a ser valorizada da forma como nós conseguimos em Portugal. Muito obrigada a todos, um beijinho e até o próximo episódio. Deus! Este foi grande. Comigo é sempre uma desgraça. Agora vais ter que editar. Pouco a sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Podcast da Academia Solidance. Tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali. Tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali, tu dança, pata, dança ali. Podcast da Academia Solidance. O teu podcast sobre dança, riquinho, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. Sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, história, risos e inspiração. A dança vive nesta canção. Um podcast da Academia Solidance. Podcast da Academia Solidance. Podcast da Academia Solidance. A dança, o teu podcast sobre dança, riquinho, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Sobre dança, ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio, passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta